Olá, por que em uma laje treliçada, onde os principais esforços no centro do vão são positivos e, consequentemente, tracionam a parte inferior, é muito comum na construção civil que se trabalhe em obras de pequeno e médio porte com laje treliçada. A laje treliçada ela tem duas vantagens consideráveis. A primeira vantagem é que ela não requer um treinamento especializado para execução, certo? Ela não tem uma execução complexa. E a segunda vantagem é que ela não requer um investimento considerável. Como ela não requer um investimento considerável? Porque ela não precisa de um sistema de formas complexo e ela não precisa de escoras tão próximas quanto uma laje maciça ou uma laje nervurada. Em compensação, ela tem desvantagens. A primeira desvantagem é que a laje treliçada ela é unidirecional, comparada a uma laje nervurada bidirecional ou uma laje maciça. Consequentemente, ela não vai vencer vãos tão grandes com a mesma espessura. Claro, fazendo ela mais alta, a gente consegue, mas aí entra outra desvantagem. Uma laje treliçada muito alta vai ter um custo do enchimento muito alto. E a outra desvantagem que eu tenho da laje treliçada é que, como ela é unidirecional, geralmente só vai ter um sentido, no sentido oposto às lajes, no caso, que vai ter vigas robustas para suportar essas lajes. No sentido, vai ter vigas muito pequenas. E essa desvantagem é que, para o contraventamento da estrutura, ou seja, para resistir cargas de vento, a laje treliçada não é muito eficiente. Ela é eficiente apenas no eixo perpendicular, onde, onde as vigas robustas que estão suportando ela vão dar uma inércia maior à estrutura. Entendido? Mas para ovos de pequeno e médio porte, muito comuns e muito eficientes. A questão é, qualquer catálogo de laje treliçada se pegar, tá? É normal, é padrão industrial. A barra superior, né, o banco superior, essa barrinha de cima, é maior do que as barras de baixo. Você vai me dizer, tá, mas o principal esforço de uma laje, principalmente na parte positiva, certo? O fator positivo, é embaixo, a principal tração é embaixo. Em cima é compressão, mas em cima tem muito concreto para resistir à compressão. Que realmente você tem, né? Tem muito concreto para resistir à compressão. A questão é, se tem tanto concreto para resistir à compressão, por que eu vou colocar a barra mais pesada, a barra mais cara, justamente em cima? Existem vários motivos, sendo que o primeiro motivo é, imagina que seu concreto, que deveria ter 30 megapascal, que é um teste teórico, claro, pode ser outra coisa, fica com 0 megapascal. Ah, mas o concreto aí, mesmo o concreto pior porcaria do mundo, vai ter 5, ok? Mas a questão é, quanto tempo ele leva para isso? Porque eu monto as minhas treliças, coloco a malha por cima, jogo concreto. Assim que eu jogar o concreto já está pesando, mas ele vai levar um tempo até resistir, garantir uma resistência, certo? Pelo menos em um dia para atingir uma resistência aí de mais que 1 megapascal ele vai. Então, até atingir essa resistência, o que está suportando essa estrutura é a barra de cima. Nossa armadura superior é que está suportando a carga de compressão que o concreto deveria resistir. Consequentemente, se eu não colocar uma barra de reforço considerável ali, a laje pode flambar muito, ela pode deformar muito, ou ela pode realmente arrebentar no meio, certo? A barra superior pode flambar para o lado, ou para baixo, para cima, e a laje cair para o meio, ela quebrar no meio, principalmente se for um vão muito grande sem escoras. Inclusive, isso é um motivo comum, já tem alguns vídeos na internet, se procurar você vai encontrar, mas vídeos onde uma laje treliçada falha quando é jogado concreto. É normal. Se ela não for bem dimensionada, pode acontecer. Entendido? Agora, como que seria esse cálculo na prática? Um dos primeiros vídeos do canal foi justamente calculando isso. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma laje treliçada, e nessa laje treliçada que eu estou falando, nesse caso específico, ela é uma laje de 8 centímetros de nervura, mais uma capa de 4 centímetros, ok? Bom, uma laje de 8 mais 4, e nesse caso, depende do vão, claro, mas eu tenho uma barra de reforço 6.3, ok? Esse planejamento aqui já está no canal faz tempo, mas a questão é, essa laje sem escoras, ela venceria o vão de até 1,15 m. Ah, mas eu vou colocar, sei lá, 1,5 m. A questão é que se você colocar um vão muito grande, essa laje pode deformar, só, digamos, a treliça resiste, mas você joga o concreto e ela deforma muito, porque ela não tem inércia. Ou pode jogar o concreto e realmente a obra cair abaixo. Por quê? Porque é uma carga muito alta nessa laje treliçada, entendido? Agora, se eu colocar uma linha de escoras, opa, eu coloquei uma linha de escoras, não só
eu reduzi o vão pela metade, mas eu também gerei um negativo no meio do vão, que consequentemente permite vãos maiores. Então, se num banheiro, ok, um banheiro tem 1,30 m de largura, eu não posso colocar 100 escoras, mas no quarto que tem 3 metros, não preciso de 2 escoras. Uma escora é suficiente no meio do vão. Por quê? Porque ela vence ter 3,9 m sem escoras. E por que ela vence ter 3,9 m? Porque daí ela tem um positivo, um negativo. E daí, consequentemente, o positivo é um vão menor total, certo? Que dá uma vantagem no vão máximo. E claro, com 2 escoras, 3 escoras, vãos maiores. A questão é, o que aconteceria se, sei lá, um engenheiro da Gerdau novo, opa, eu vou otimizar essas treliças, então está muito pesada, eu vou otimizar elas, vou colocar uma barra de 4,2 mm aqui. Tá? A superior é 4,2, a inferior já era 4,2, vou colocar a superior como 4,2 também. Né? Aconteceria o quê? Que ao invés de vencer 1,15 m sem escoras, ela venceria 97 centímetros sem escoras. Então agora não só no banheiro vai ter que ter escoras, mas no corredor vai ter que ter escoras. E agora no quarto, que tinha 3 metros de largura, uma escora não vai ser suficiente. Eu vou precisar de 2 escoras. Então, se eu colocasse uma barra de diâmetro menor ali, a laje deformaria muito mais, certo? E inclusive ela poderia falhar mais facilmente e necessitaria de mais escoras, o que geraria um custo adicional. Apesar de economizar um pouquinho com a treliça, gastaria mais nas escoras. Esse é o motivo. Tem outros motivos? Sim. Porque, por exemplo, que numa laje de 8 é usada uma treliça, uma laje de 8 mais 4 é usada uma treliça de 8, mas uma laje de 16 mais 4 tem que usar uma treliça de 16. Basicamente, vamos voltar para a situação. Digamos que eu tenho um vão muito grande, temos um vão, sei lá, de 6, 7 metros, e eu vou colocar uma laje de 16 mais 4. Bom, uma laje que tem nervura de 16, e digamos nesse caso, aproximadamente é 50 centímetros. Ok? Bom, aí aconteceria o quê? Se eu trabalhasse com uma treliça de 8, essa treliça, ela não teria, ela teria mais carga nela, mas a inércia seria baixa igualmente. Então, consequentemente, ela venceria um vão máximo sem escoras de 87 centímetros, o que é um vão muito pequeno. Mas, mesmo que eu colocasse lá, mas o reforço é 2 barras de 10 por treliça. Ainda assim, porque o problema dela é flecha, certo? Agora, se ao invés disso, eu colocasse uma treliça de 16, certo? A treliça de 16, que tem a barra superior dela, inclusive pelo catálogo da Gerdau, a barra superior, a 16L, ó, tem 7 milímetros. Então, se eu colocasse a armadura superior de 7 milímetros e com o mesmo reforço aqui, agora com essa laje de 16, eu venceria 1,71 m, comparado a uma barra 4,2, que venceria muito menos. Então, uma treliça mais alta, dentro do limite da laje, não pode ficar para fora da laje, vence vãos maiores. Que a altura permite vãos maiores, isso a gente já sabe. Então, se a gente tem uma estrutura e ela tem, digamos, um vão muito considerável, muitas vezes uma laje mais alta permite até menos escoras. Ah, eu tenho uma sala, a sala tem 4,5 metros. Se você trabalhar com treliça alta o suficiente, uma linha de escoras é suficiente. Você não precisa de 2 linhas de escora, 3 linhas de escora, não. Uma linha central de escoras seria suficiente. Por quê? Porque como ela é mais alta, ela tem uma inércia maior, ela vence vãos maiores. É uma vantagem considerável. Se você trabalhar na sua obra com uma laje mais alta, você vai permitir aí vãos maiores. Entendido isso aqui? Beleza? Agora, é só isso que ajuda? Não, tem outro motivo. Por quê? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico, essa verde aqui, ó, imagina que eu tenho 2 lajes treliçadas aqui, tá? Elas estão, digamos, essa aqui tem uma viga central, tem 2 lajes treliçadas, e elas têm esse momento de aqui. Momento setor normal de uma laje, né? Positivo, já negativo no meio do vão e positivo de novo, né? Aqui é o positivo embaixo e o negativo em cima. A questão é, o momento fletor, ele tem uma linearidade quase que perfeita com a área de aço necessária. Isso é o quê? Basicamente significa que, se você dobrar o momento setor, a área de aço dobra, tá? Ah, mas não é perfeito. Ok, às vezes aumentar em 105% a área de aço, 110%. Ou se você reduzir metade o momento setor, vai reduzir a área de aço metade. Ah, mas talvez reduza um pouquinho mais que a metade. Talvez, mas é próximo da metade. Tá? Então, eu tenho uma laje treliçada, está aqui os trilhos, e eu coloquei ali uma armadura adicional. Normal, eu coloquei uma armadura adicional aqui, né? No caso da treliça, mas talvez na parte inferior eu coloquei uma barra ali dentro do concreto, que já vem na mesa, né? Não dá para colocar depois? Dá, mas tem por complicação que enfraquece o concreto, enfraquece a estrutura como um todo. Reduz o D, aumenta a deformação e tudo mais. Então, o ideal é que ela já venha de fábrica com a barra adicional, beleza? A questão é, coloquei minha laje treliçada ali, e eu vejo que, basicamente, esse diagrama aqui é a área de aço total, né? E esse diagrama da área verde aqui, que é o momento setor, também ele chega muito próximo da área de aço necessária da estrutura. Então, o que eu tenho aqui? Bom, eu tenho que a parte inferior aqui, ó, está resistindo.
onde eu tenho armadura inferior, eu vejo que o momento do trator é menor que a área de aço. Então, beleza. Claro, tem uma relação, dependendo da altura e tudo mais, mas a questão é, esse momento do trator, a área de aço consegue resistir. Okay? Mas no meio do vão, não. No meio do vão, eu vejo que o momento do trator passa a área de aço. Então, consequentemente, esse momento do trator aqui não será resistido. Significa o quê? Significa que a laje vai cair? Significa que eu tenho que retribuir? Não, significa que eu tenho que colocar um negativo. Opa, coloquei um negativo agora, então eu coloquei aqui uma barra, né, um negativo, essa barra azul claro aqui, ó, que está ligando uma treliça na outra, gerando continuidade. Então, opa, agora eu coloquei um negativo, agora eu resisto esses vãos, certo? Mas eu vou gastar uma barra de 2,5 metros. Opa, uma barra muito grande. Vai gastar mais, vou colocar um monte de barras aí. Quem sabe não tem como reduzir o tamanho dessa barra? Provavelmente tem. Primeira coisa é, a barra ela não precisa estar ancorada desde o começo. Não, eu posso fazer o quê? Eu posso começar a barra onde o meu aço não resiste mais. Então, aqui, ó, até a partir daqui para cá, a barra superior da treliça, desde que a treliça tenha a mesma altura que o enchimento, vai acontecer o quê? Que ela já resiste sozinha. Então, eu posso pegar isso aqui, ó, e jogar talvez 10 centímetros para o lado, certo? E aqui eu vejo o quê? Que daí os pontos se cruzam, né? Que dá quase com um cruzamento perfeito. E aí, assim que a barra superior já esteja ancorada aqui, né? Porque ela leva um tempo para ancorar. Eu coloco o concreto, o ferro dentro do concreto, não é porque tem ferro ali que vai resistir, não. O ferro tem que estar com o comprimento amplo suficiente. Tem que ter, sabe, depende do caso do diâmetro, geralmente 40, 50 diâmetros, dependendo da resistência do concreto também, de comprimento até ele começar a resistir. O suficiente, né? Claro, já tem uma pequena resistência antes. Mas a questão é, ele precisa de um certo comprimento para começar a resistir. Então, nesse caso, eu não precisei de uma barra de 2,5 metros. Por quê? Porque esse último monitor pequeno aqui, a treliça vence sozinha, certo? Só a barra superior da treliça permite reduzir um pouquinho. Mas só isso? Não. Na verdade, a gente pode mais. Por quê? Bom, por se a gente pegar essa área de aço aqui, ó, tá? Só pagando aqui rapidamente. Mas se eu pegar essa área de aço azul aqui, que é a área de aço da treliça, somar com a área de aço efetiva em azul claro, que é a área de aço do meu reforço, eu vou ter o quê? Que eu vou ter esse diagrama aqui, tá? Então, apesar de que a armadura da treliça não ajuda próximo ao apoio, ela ajuda logo após. Ela ancora e aumenta a área de aço negativa. E, consequentemente, eu posso reduzir o tamanho da barra para 1,80 m, certo? Então, colocar uma barra negativa de diâmetro considerável, muitas vezes permite que o reforço negativo seja menor, o que é uma outra vantagem muito considerável, certo? Outra vantagem que a gente tem, bom, da mesma maneira, quando a gente calculou o apoio de uma treliça numa laje, a gente viu que quanto maior o vão, menor a necessidade de escoras, a gente tem outra vantagem, que é o quê? Durante o transporte, treliças com altura maior tendem a quebrar menos, o que é uma vantagem também considerável. E claro, né, o mesmo treliça com uma altura maior vai necessitar de uma área de aço menor, porque o momento trator é força vezes distância. Quanto maior a distância entre o topo e a base, menor a área de aço necessária. Entendido isso? Então, existem motivos para que essa barra seja a de maior diâmetro, a barra superior seja de maior diâmetro. E o motivo é porque se ela não fosse, a nossa estrutura falharia antes de terminar a concretagem, o que não pode deixar. Ou, se escorasse a mais, a gente gastaria muito mais com escoras para economizar muito pouco peso. Beleza? Então, seria isso. Até a próxima.